Aleluia, louvado seja Deus. Se foi para mim, irmãos, nem mereço tanto. Mas agora eu queria que você botasse a sua mão para cima e batesse palma para aquele que vive, para aquele que foi, para aquele que morreu, para aquele que ressuscitou, para aquele que vive, para aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre. Eu quero que você bata a alma para o alfa, para o ômega, para o início, fim, eu sou, aleluia! Aleluia! Agora sim eu creio que ele se inclinou e falou: agora eu vi a minha igreja adorando. Aleluia! Eu saúdo o povo de Deus na paz do Senhor Jesus, amém? Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de Marcos, capítulo número 5, versículo de número 36, que foi lido aqui. Já queria nesta noite agradecer aos pastores pela recepção, agradecer ao pastor Evaldo, agradecer a todos vocês que estão aqui, agradecer primeiramente a Deus que me deu saúde para sair. É um ato profético, irmãos. Eu moro no Espírito Santo, cuja capital é Vitória, não tem erro. Então, graças a Deus eu estou aqui nessa noite. Eu sou natural aqui de São Paulo, eu nasci aqui na capital, mas há 15 anos eu me mudei para o estado do Espírito Santo, porque Deus tinha uma obra para fazer na minha vida. Então hoje estou muito feliz de estar aqui, conhecendo essa família que vai morar no céu. Agradeço muito pela oportunidade, porque ceder púlpito nos dias de hoje não está fácil, está complicado. Aleluia. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou diz misericórdia. Estou te esperando. Aleluia, louvado seja Deus. Que horário que é a escola dominical aqui? Não está tendo ainda, mas daqui a pouco vai ter em nome de Jesus. Aleluia, porque a escola dominical é a base. Oh, não fala que falta professor não, que eu vou para cá, hein? Amém, é bênção. A escola dominical é uma bênção. Todos encontraram, amém? Amém. Então vamos lá. Diz a palavra: e Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: vocês não temas. Xiii, assim tá difícil, hein? Vamos lá, de novo, hein? Disse ao principal da sinagoga: não temas, pensamento. Oh, aleluia, podemos assentar. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, nessa noite eu queria falar com vocês de algo que é imprescindível na vida de um cristão. Eu queria falar sobre fé. E por que, pastor, que nós temos que entender sobre a fé? Hebreus, capítulo de número 11, no versículo de número 6, vai dar a melhor resposta que eu conheço. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode ser o obreiro mais dedicado, você pode ser o primeiro a chegar, o último a sair, você pode respeitar o seu pastor, você pode ser um homem de oração, você pode ser o que você quiser. Se você não tiver fé, é impossível agradar a Deus. Tem fé aí? Glória a Deus. Se não tiver, vai nascer. Porque foi falado aqui da essência, da natureza de Jesus. Jesus, aonde ele passa, ele modifica. Aonde Jesus passou, nada fica igual, pastor Evaldo, porque até a história ele dividiu. Se eu perguntar para você, que dia é hoje? Que dia é hoje? Domingo. Que dia do mês? 4 do quê? De quê? 2018 o quê? Depois de Cristo. Você está entendendo? Aonde ele passa, ele divide a história. Ele dividiu a história da humanidade, ele dividiu a minha vida, ele divide a sua vida, porque aonde Jesus passa, nada fica igual. Os pentecostais foram embora depois daquele hino maravilhoso que foi cantado aqui. Os pentecostais foram embora?
Dá um sinal para mim, irmão. Opa, aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, quando nós temos fé, nós movimentamos a mão de Deus a nosso favor. Aqui no capítulo 5 de Marcos, Jesus não estava falando com o padeiro, Jesus não estava falando com o empregado, Jesus não estava falando com o servo, Jesus estava falando com o principal da sinagoga. Aleluia! Quem era o principal da sinagoga? O principal da sinagoga era o chefe, era o mandatário, era a maior autoridade eclesiástica dentro do judaísmo, o principal da sinagoga. E Jesus vira para esse homem e fala: não temas, crê somente. Sabe o que eu entendo aqui, pastores? Não interessa a minha posição, não interessa se eu sou pastor presidente, não interessa se eu sou reverendo, não interessa se eu sou vice-santidade, eu tenho que ter fé, creia somente. Muitas vezes na igreja a gente fica se iludindo, fica projetando: quando eu for missionário, quando eu for pastor, quando eu for missionário. Não tem problema nenhum você sonhar com isso, mas o que eu quero te dizer é que se você não tiver fé de que Deus vai te usar, de que você vai ser instrumento, de que Deus vai fazer, não vai acontecer nada. E eu saí do Espírito Santo, cheguei aqui, não sei como está a sua vida, mas de uma coisa eu sei: eu duvido que a sua vida esteja pior do que a desse homem nesse momento. Porque quem é pai, quem é mãe sabe que não pode existir coisa pior na vida de um pai que perder um filho amado. E agora esse homem, principal da sinagoga, ele se confronta com aquilo que até então ninguém podia. Pergunta para mim: o quê? Se eu não conto, vamos embora para casa. Pergunta para mim: o quê? A morte. Ele agora, com toda a autoridade de principal da sinagoga, ele encarava a morte da sua filha amada. Imagina comigo quantos sonhos não realizados naquela vidinha morta, quanto amor ali foi despejado. Você imaginar o primeiro passo, a primeira palavra, os primeiros passinhos de mão dada, você imaginar a primeira vez que começou a ler, você imaginar a primeira vez que chorou, a primeira vez que teve uma dor, a primeira vez que teve uma alegria, e agora tudo se foi. E agora esse homem, tendo que confrontar esta realidade, ele chega para Jesus. E aqui eu aprendo uma outra coisa: quando ele chega para Jesus, os outros que estavam por perto já chegam correndo: ei, não atrapalha o mestre não, sua filha já morreu. Sabe o que eu entendo aqui, meus irmãos? Que tem muita gente que está dentro da igreja, tem muita gente que está dentro da sinagoga, mas que não entendeu nada. E agora esse homem, esse Deus chamado Jesus, vira para um homem numa situação dessa, que perdeu a filha, e ele simplesmente fala: não temas, crê somente. E agora, o que Jesus faz? Separa os do contra. Tá entendendo? Fica ligado, hein? Jesus separa dos contra. Não, vocês não servem, para lá, por favor. E aí Jesus: Pedro, Tiago, João, vem comigo. Você entendeu? Quem entendeu, dá um glória. Deus muitas vezes ele afasta aqueles que estão sentados em cima de título, e ele vai trazer quem tem intimidade para fazer a obra. Porque para fazer a obra, Jesus não precisa de título, Jesus precisa de unção, Jesus precisa de intimidade. Jesus sabia o que ele ia fazer. Ele chamou o principal da sinagoga,
Chamou os assessores dele? Não, ele chamou quem? Mais alto. Quem tinha mais título? Os assessores da sinagoga. Mas quem tinha intimidade com Jesus? Pedro, Tiago e João. Está entendendo? Eu achei lindo quando foi falado aqui: igreja tem que ir para a rua, igreja tem que fazer o ID. Se é crente aqui dentro é mole. E desculpa a sinceridade, eu tô com a paciência por aqui de gente que se declara missionário e prega de segunda para crente. Missionário? Prega para crente, fala com crente, só vive com crente. Missionário? Desculpa, vai ler a Bíblia, porque você precisa entender o que é ser missionário. Missionário é lá fora. Ser crente aqui, pular aqui é maravilhoso e tem que vir sim. Tem que recarregar a bateria aqui. Mas você tem que ser crente, você tem que ter servo. É lá fora, que nem Jesus fazia. Jesus estava dentro do templo? Não. Onde que Jesus passava a maior parte do tempo? Na rua, lá fora. Um dos maiores pregadores que eu já ouvi falar, amo a história dele, admiro esse homem. O nome dele? John Wesley. Você sabe qual foi o púlpito de John Wesley? Pregava 3 vezes ao dia, na rua, dentro da igreja puritana. Não dava espaço para ele pregar. Ah, vocês não vão dar espaço para mim? Eu vou para a rua, eu vou pregar. Levanta a mão para mim quem já tinha ouvido falar no nome de John Wesley. Agora levanta a mão para mim quem conhece o nome de qualquer outro pregador do século XVIII da igreja puritana. Você está entendendo o que Deus quer fazer na nossa vida? Deus não te quer trancado dentro de um cubículo. Deus quer que você faça diferença. Deus quer que a igreja faça diferença. Tem que ir para a rua, tem que ir para casa, porque a igreja em Atos dos Apóstolos era de casa em casa, era unido, era comendo junto, era andando junto, mas era buscando almas. Agora esse homem vai. Imagina o filme que não estava passando na cabeça de Jairo. E imagina o confronto dele. Como assim? Minha filha morreu. Esse homem fala para mim: não temas. Não está escrito, estou eu aqui conjecturando. Mas como é que está a cabeça de um pai andando? E eu imagino, a Bíblia não diz, mas Jesus não correu nem para ressuscitar Lázaro, que era amigo dele. Eu imagino Jesus andando. Então, Pedro, a gente precisa visitar lá, irmão. Ó, João, tá assim e tal. Não diz a Bíblia, mas eu conjecturando. Jesus calmamente andando. E eu imagino esse homem: como assim? Minha filha morreu e ele está aqui andando, e ele diz simplesmente: não temas, crê somente. Como assim? Não me parece absurdo imaginar isso, né? Não está escrito, mas né? Um pai que ama uma filha, quando chegam lá, tem gente que acha que servir Jesus é fácil, né? A hora que Jesus chega lá: Jairo, sua filha morreu. Entra Jesus com a maior calma. Ela não morreu, apenas dorme. Já estavam as mulheres chorando, porque naquela época as mulheres eram contratadas, porque no choro, no judeu, tinha que ter aquele drama, tinha que se rasgar. Então tinham profissionais do choro. Já imaginou? Pessoal, imagina, esse cara vai tirar nossa boquinha aqui, estamos sendo pagos. Morreu! Era assim, as mulheres eram contratadas para chorar. Quanto mais importante a pessoa que morria, e já era o quê? O principal da sinagoga. Não devia ter uma ou duas chorando, não, devia ter uma penca de contratada lá chorando. Mas agora Jesus chegou, elas vão chorar porque perderam a remuneração. Mas eu quero dizer para você: servir Jesus não é fácil. Mas quando a gente tem o temperamento moldado por Jesus, Jesus não perde nem tempo com quem é do contra. Você está entendendo? Para de perder tempo com quem é do contra. Para de escutar o que estão falando que não te serve. Segue em frente.
aí na hora de fazer o que Deus quer que você faça, sabe o que você faz? Faz o que Jesus fez. Jairo, esposa, vocês são os interessados, Pedro, Tiago, João, com licença, pof, fechou a porta, irmãos. Fechou a porta. Tem coisa que é para multidão, mas tem coisa que é na intimidade. Você está entendendo que Deus está falando com você nessa noite? Para de postar sua vida no Facebook, no Instagram, de dar notícia para todo mundo. Desculpa o exagero, mas tem gente que assim, né? Cada movimento é um flash, né? Chega o absurdo, daqui a uns dias eu estou vendo no Facebook, fui ao banheiro, estou no Facebook. Para com isso, tem coisa que ninguém tem que saber. A gente tem que ter sabedoria nas coisas. O que Jesus falou? Quando você tiver um problema e quiser orar, o que é para fazer? Fecha a porta do teu quarto e fala com o teu pai. Para de ficar dando notícia para quem só quer ver a sua desgraça. O que não falta é gente para querer falar: Jairo, tua filha morreu. Irmão, não vai dar não, teu sonho morreu. Ô pastor, sabe aquela ampliação da igreja lá? Ih, pastor, vai dar não, as coisas estão muito difíceis. Para de dar conta da sua vida para quem não resolve seu problema. Sabe aquele vestibular difícil que você quer fazer? Não vai faltar nem... não, lá é muito difícil, lá é só para riquinho. Ei, você é filha do rei, fecha a porta dos seus quartos. Sabe qual que é o nosso problema? Que a gente fala demais com quem tem que falar e fala de menos com quem tem que falar. Creia, não temas, Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é essa fé que eu tanto falei até agora? Lá em Hebreus, volta um pouquinho, do 6 para o 1, é o firme fundamento. Firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Porque se eu vejo, está aqui na minha mão, que fé que eu preciso para saber que isso aqui é uma plaga? Mas para saber que aqui tem fogo, que aqui tem cura, que aqui tem unção, eu tenho que ter fé. Tem que ter fé. Porque quando eu cheguei aqui, pastor Evaldo, Charamante oraba, subiaredecomassai, eu vi descer do céu uma caixinha, um pacote de presente, mas ele era branco, e ele era luminoso, e ele caía e ele vinha descendo, delicado e gentilmente, e ele caía no seu colo, e aí quando você abria a tampa da caixinha, eu via sair notas muito verdes, e manda te dizer o Senhor, que Ele vai estar mandando essa providência financeira, porque é necessário e porque Ele é Deus em todas as áreas da nossa vida. Recebe da glória do Senhor, aleluia. Bate palma, glorifica, exalta. Aleluia. Agora, eu posso ter a maior unção que for, se ele não tiver fé, não vai acontecer. Agora, ele vai ter fé, ele vai receber e vai ligar, falar: pastor Rogério, aconteceu. Sabe por quê? Porque quando Deus fala, acontece. Nós estávamos orando lá na abertura da igreja, pastores, e aí foi um irmão que era do ministério anterior, foi lá me ajudar com a oração. E o homem passando num vento, passando uma prova. Ele trabalhava no posto de gasolina. Os sócios resolveram encrencar, aqui de São Paulo, os sócios pararam de comprar gasolina. Posto de gasolina sem gasolina, fazer o quê? Pararam de pagar. Irmão passando
estreito, a prova, morando de favor na casa da sogra, precisando acabar a reforma e tudo trancado. No meio dessa crise, antes de eleição, nada resolvido, não tinha ido nem primeiro turno nem nada. Deus me manda falar para o irmão, Deus me mostrou. Eu vi um monte de papel, eu vi um anjo descendo aqui em São Paulo e mexendo nos papéis. E Deus mandou falar que era aquela semana. Deu 15 dias, o irmão estava lá no culto dando testemunho que tinha resolvido a situação, tinha arrumado um emprego e tinha conseguido receber o seguro-desemprego, porque como não estavam mandando embora, o negócio nem andava nem desatava. Agora ele está recebendo o seguro-desemprego e já tem um emprego arrumado em outro posto. Porque quando Deus fala, não interessa o quão impossível pareça, vai acontecer. Aleluia! Essa senhora de camisa vinho, a minha direita aqui, é a senhora que olhou para trás mesmo. Isso, a senhora. Quando eu olhava para a senhora, Deus mandava dizer: vinha uma doença muito séria, uma doença, eu via o DNA, aquele desenho de DNA desenhado. Então era uma doença séria, uma doença difícil de identificar e difícil de tratar, a gente chama de doença crônica. E Deus manda dizer que nessa noite Ele está descendo e está dando livramento na sua vida. Pode orar e pode agradecer, porque livramento era uma doença grave, mas o Senhor, o médico dos médicos, está aqui nessa noite. A honra é dele, a glória é dele, mas a fé é necessária. A fé é tão necessária, mas tão necessária, que a fé é a única palavra que nós vamos encontrar repetida nos dons do Espírito Santo e no fruto do Espírito. Nada mais repete, nem o amor. A única palavra que repete é fé. Aleluia! São fés diferentes. Dom do Espírito é uma fé que você recebe de Deus. É a capacidade de acreditar no sobrenatural como se fosse uma coisa absolutamente tranquila. A fé, fruto do Espírito, é aquela que você desenvolve do relacionamento com o Pai, do dia a dia com o Pai. Quer desenvolver fé? Se aproxima de Jesus. Como assim, pastor? Para você aumentar a sua fé, você precisa se aproximar de Jesus, porque a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Começa a tirar o tempo, por favor. Eu não estou dizendo que é pecado, mas para de gastar 5 horas no Facebook, depois está cansado e fala que vai orar amanhã, porque amanhã nunca chega, né? Sempre amanhã. Fala com Deus. Ele não tem grupo no WhatsApp, ele não tem perfil no Facebook, já procurei, ele não tem. Fecha a porta do seu quarto, vai falar com Deus, vai orar com Deus. Muitas vezes a gente se engana na igreja, porque chega assim, vê os pastores aqui, vê as missionárias, vê as irmãs orando, acha que já nasceu todo mundo pronto, né? Então, como eu não sou super crente, eu gosto de falar de mim. Irmãos, quando eu me converti, primeiro amor, que coisa linda, eu vi os irmãos orando, eu vou orar também. Agora eu descobri que orar não é ficar repetindo, né? Conversar com Deus. Eu fui lá, botei o meu joelho no chão e comecei: Jesus, o Senhor é maravilhoso. Jesus, obrigado pelo meu dia. Jesus, que coisa linda. Dali a pouco eu estou sentindo até o suor escorrer, assim, que maravilha, que oração, que beleza, que unção. Irmãos, levantei o joelho, caí na besteira de olhar no relógio, estava esgotado, cansado. Sabe quantos minutos tinha passado? O que você me fala? Tem crente ligado aqui. 5 minutos. Então, não acha que eu nasci pronto, não. Hoje você vai botar o joelho no chão para orar comigo? Vamos orar um tantinho bom, tá? Mas começou com 5 minutos, mas eu não parei. Sabe por quê? Intimidade, às vezes a gente
é tão simples e a gente não quer entender. Pensa aí. Pastor Amorim está casado há quantos anos? 18 aninhos de casado. Hoje, provavelmente só de olhar para a irmã Berenice, já, opa, estreitou o negócio e deixa eu ir para casa, né? Mas no começo não era assim. No começo a irmã Berenice tinha que falar para o pastor Amorim que ela queria. Não era assim, irmã? Por quê? Quando eles se conheceram, primeiro dia, eles não tinham intimidade. Exatamente. Com Jesus, que coisa óbvia que eu vou falar, é a mesma coisa. Você conheceu Jesus hoje, você acha o quê? Você vai ter intimidade de quem está falando com ele há 30 anos? Não vai, mas começa. Esses 5 minutos que eu te falei fizeram muita diferença na minha vida. Sabe por quê? Porque o 5 virou 10, o 10 virou 15, o 15 virou meia hora virou 1 hora. E hoje é mole passar 3, 4 horas na presença de Deus. É lindo, é glorioso, é maravilhoso. Mas começa e vai desenvolvendo intimidade. Deus se importa com você. Ah, mas Deus não sabe tudo que acontece. Sabe, mas Ele quer ouvir de você. Sabe por quê? Deus quer ter intimidade com vocês. Jesus, antes de ser crucificado, Ele falou: eu vos chamo amigos. Você é amigo de Jesus? Seja amigo de Jesus. Ele abriu a porta para você falar: filho amado, filha amada. É bom. O mundo fica falando que crente não pode isso, crente não pode aquilo, crente não pode aquilo. O mundo não sabe nada. Eu posso tudo. Eu dobro o meu joelho, eu fecho a porta do meu quarto e o Criador de todas as coisas está ali me esperando, falando: fala, filho, que eu quero te ouvir. O que mais que você quer? Irmão de camisa verde, camisa polo, faz assim, por favor. Não, de cá, camisa, isso, você. Quando eu olhei para você, é como se passasse assim, na metade de você, já viu uma foto assim, que divide na metade, com a metade colorida, uma metade preto e branco? Eu via você assim. Eu via você com dúvida. Ah, esse negócio de igreja, será que vai? Será que não vai? E Deus manda te dizer, assim como Ele disse para o povo no deserto: coloco diante de ti a bênção e a maldição. Escolhe a bênção, escolhe o caminho do Senhor. Amém? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Não esqueci não, vamos voltar para a história aqui. Chega agora dentro do quarto. Jesus vira para a menina. Talita Cumi. A menina levanta. E eu acho que essa menina era crente. Pergunta para mim, por quê? A menina estava morta. Ela acordou. Qual a primeira coisa que ela vai fazer? Comer. É crente. Aleluia. Você está entendendo? Quando Jesus chega, é assim. Estava morto, agora já estamos falando em comer, é festa. Quando Jesus chega, é assim, o velório vira festa. Mas é preciso ter fé. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Jesus agora está chegando, Ele está passando por uma vila. Aí naquela vila, uma vila de pessoas que viviam, fazendeiros e tal. Naquela época, a força de trabalho era masculina. E aí está uma viúva lá que perdeu o único filho. Então ela já tinha perdido o marido, ela era viúva. Quem ia trabalhar na fazenda? Quem ia cuidar da casa? Da casa que eu digo, do sustento da casa. Da casa quem cuidava era a mulher. Quem que ia cuidar disso? Era o filho. A força de trabalho era o filho. Quem ia administrar os empregados? Era o filho. Aquela mulher estava destruída. Tinha acabado para ela. Ela ia virar uma viúva. Ela ia ter que depender do favor da família. Ela seria envergonhada. E está todo mundo lá.
Aí Jesus chega e vê aquela mulher naquela situação. Se fosse um religioso, não ia passar nem perto do esquife, porque a lei falava que não podia tocar em coisas impuras, não podia tocar no morto. Jesus olha para aquela mulher, Jesus conhecedor da lei, não está escrito na Bíblia, sou eu de novo conjecturando. Jesus olha para aquela mulher, Jesus olha para a lei, Jesus chega lá, levanta. Você entendeu o que Jesus está te falando? Para te abençoar. Ele não quer saber o que os homens vão falar. Então creia, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Porque se você acha que é fácil ter fé, não é. As provas de fé desafiam a nossa lógica. Pensa comigo. Você está numa situação confortável, mora numa cidade bacaninha, é empresário, futuro garantido, a renda está bacana. Quem numa situação dessa ia querer mudar? Ninguém, né? Agora, se Deus chegar para você e falar, sai, e tem mais, sai sem saber para onde vai, eu vou te mostrar. E aí? É fácil? Mas foi isso que Abraão fez. Foi isso que Abraão fez. O que a gente não entende é, Abraão era bem sucedido, Abraão tinha um negócio bem sucedido, Abraão era de uma boa família, Abraão estava bem assentado e ele tinha bens, era uma situação confortável. Deus vira para ele e fala, sai da casa da tua parentela e vai. Ele não tinha a menor ideia de para onde, mas olha o prêmio que Abraão recebeu. Você quer receber promessa grande? Prepare-se, a prova é maior. É lindo a gente pregar que a promessa de Abraão era ter uma descendência tão incontável quanto as estrelas, mas vai ver tudo que ele passou. É fácil a gente aqui no banquinho, vivendo na democracia em 2018, criticar Abraão porque ele falou para o faraó que Sara era irmã dele, não esposa, né? Mas faraó tinha o direito de matar Abraão no Egito sem dar satisfação para ninguém. Faraó era a lei. Está entendendo? Então as provas de fé vão exigir de nós determinação, perseverança. E Abraão foi andando, ele foi demarcando o território. Você está entendendo o que Deus está fazendo nas suas dificuldades? Quando Deus te manda, anda, Senhor, estou chorando, continua, Senhor, está doendo, continua. Deus está demarcando o território da sua vitória. Porque Deus leva tempo. As provas de Deus. Deus não mudou. Sabia que Deus não mudou? Deus não mudou de ideia. Deus não ficou rapidinho. Nós ficamos apressadinhos. Deus não. Quer ser bênção? Quem quer ser bênção aí? Quem quer ser vaso? Prepara o lombo. Não vou te enganar, irmão. Vou vir aqui pregar para você dar. É ótimo, é lindo, mas eu tenho compromisso com a verdade. Quer ser bênção? Quer ser vaso? Ótimo. Prepara o lombo. Quanto maior o chamado, olha o chamado de Elias, profeta que o fogo caía. Vai ver as provas que Elias passou. Elias foi perseguido. Elias teve que ficar 3 anos sozinho, sendo alimentado por corvo e bebendo água do ribeiro. Depois teve que se sujeitar a ser alimentado por uma viúva, e até o ribeiro secou. Mas aí a gente vai entender que quando nós estamos com Deus, aleluia, em nenhum momento Ele disse que nós não passaríamos por dificuldade. Então, se você se converteu para não ter dificuldade, não queria te decepcionar, mas você está no lugar errado. Ele foi perseguido, e nós que somos servos dele não somos maiores do que ele. Ele é o mestre. A igreja de Cristo
tem uma característica ao longo de toda a história: a verdadeira igreja de Cristo sempre foi perseguida, ela nunca foi perseguidora, porque Jesus não persegue, Jesus resgata, Jesus cura, Jesus salva, Jesus leva para o céu. Aleluia! Então, se você tiver fé e passar pela sua prova, você vai ser esse vaso que você quer ser, você vai ser esse pregador que você quer ser, você vai ser esse cantor que você quer ser. Aliás, eu não gosto de falar cantor, porque cantor é uma coisa do mundo. Seja um adorador. Agora, entenda uma coisa: chamado não significa microfone. Nós vivemos uma geração que parece que só tem dois chamados na igreja: pregar e cantar. Tem muito chamado importante que está sendo desprezado: cuidar das crianças, aconselhar famílias, intercessão, limpeza da igreja, organização dos eventos. Tudo que não aparece para o homem, fique tranquilo, está sendo filmado no céu. Eu acho um absurdo hoje quando não se respeitam os diáconos da igreja, como se eles fossem nada, e quando os próprios diáconos da igreja não se dão valor. Eu acho isso um absurdo. Você quer saber o que é ser diácono? Vai olhar quem era Estevão. Estevão era diácono, vai ver a pregação dele em Atos. Diácono tem que estudar, diácono tem que se preparar, diácono tem que jejuar. E fica tranquilo, eu sei do que eu estou falando. Eu já fui porteiro da casa do Senhor, e jejum, oração. Você não fica na porta, na entrada da batalha espiritual de qualquer jeito. Se você não sabia disso, está sabendo agora. O dia que você estiver escalado para a portaria, jejue, ore. E tinha outra coisa: não interessava o problema que eu estivesse vivendo. Enquanto eu estivesse na portaria, era o meu melhor sorriso. E independente da carranca, Deus te abençoe. Sabia que você muda vidas assim? Sabia que você transforma o ambiente espiritual da vida de uma pessoa quando você age assim? Mas para isso, tem que ter fé que Deus vai trabalhar. Aleluia! Para de olhar para o microfone. O microfone é só uma ferramenta. Sem microfone, você acha que eu vou pregar para vocês? Hoje de manhã eu estava pregando, a bateria do microfone sem fio acabou. O que você acha que eu fiz? Eu continuei pregando, porque pregar é a palavra. Microfone é ferramenta. Se tiver bem, se não tiver, vai do mesmo jeito. Porque se você está olhando para mim aqui e está achando que eu sou homem de Deus, eu queria te dizer uma coisa: homem e mulher de Deus, quando está no altar, é que nem um iceberg. Como assim, pastor? O iceberg parece uma montanha fora d'água, né? Ele é grande, derruba navio. Poderoso o iceberg, a montanha, né? Só que eu vou te contar um segredo: 95% do iceberg está embaixo d'água. Não entendeu? Vou te explicar. Se você está achando que eu sou homem de Deus aqui, você só está vendo 5%, porque os 95% sou eu e Deus no meu quarto, na oração, no jejum, no estudo da palavra. Eu não fui moldado em cima de um púlpito, eu fui moldado chorando em cima de um laptop, porque eu tinha 200 pregações escritas e não me deixavam pregar a palavra. Foi lá que eu fui moldado. Foi lá que eu me moldei. E teve gente que foi muito pior do que eu, que sofreu muito mais do que eu. Mas a hora que chegou o tempo de Deus na minha vida, Deus arrancou e Deus levou. Já falaram para você que você não tem chamado? Não, você é bom para EBD e nada contra. Eu amo ser professor de EBD. Mas você não tem chamado. Não dá para você pregar em campanha. Você não tem o jeito pentecostal. Amém. O dia que Deus me arrancou, falou: filho, agora eu vou mostrar para você quem você é na minha presença. Me mandou lá para o Rio de Janeiro, na Madureira, 3 dias de campanha, pregador, pastor Rogério Vilar. Não estou me exaltando, isso é para a honra dele, é para a glória dele. O que eu estou te dizendo, não se preocupa com quem falou. Quem falou que eu não tinha chamado, continua lá no mesmo lugar, fazendo as coisas do mesmo jeito. E Deus tem me honrado e tem me abençoado, não porque eu seja alguma coisa, mas porque aquelas pregações, aquele estudo, não foi nada em vão. Você tem que entender que todo prédio alto primeiro tem que crescer para baixo. Você
Você já reparou quando está construindo prédio? Por que você acha que coloca aquele monte de tapume para você não ver? É feio, é um buracão, é uma escavação. Se cair alguém lá, machuca. É a gente quando está sendo fabricado, irmão. É feio, é esburacado. Deus vai tirando tudo que precisa. Por isso que eu falei, quer ser vaso, prepara, porque a hora que o oleiro meter a mão em você para arrancar a sujeirada que está aí, mas como dói. E não é para ninguém ver, não é para ninguém ficar com dozinha. É você e Deus. Deus bota o tapume e começa a arrancar. E vai arrancando, vai arrancando, vai arrancando. A hora que o buraco estiver bem fundo, aí eu acredito que lá no céu, papai olha para Jesus, eles olham para o Espírito Santo. Beleza, agora está na medida, agora vai começar a subir. Sabe por quê? Porque se não tiver base, cai. Se não tiver sustentação, cai. Prova para mim, nem precisa. Só você lembrar de quantos aí que surgiram, converteu, era do mundo, era famoso, 6 meses depois, já é pastor, já está gravando disco. Te pergunto, quantos ainda estão na presença de Deus? Por quê? Porque não tinham base. Se tivesse ido para lá, eu lembro que eu falava com Jesus, só eu que sou bobo, né? Todo mundo chega, converte, lança CD, vai pregar, vira pastor, e eu aqui. Mas Deus sabia o que estava fazendo. Então, se Deus, fica tranquilo, Ele não chega adiantado, Ele não chega atrasado. O seu tempo vai chegar. Tenha fé como teve Abraão. Tenha fé como teve Paulo. Tenha fé como tiveram Tiago e João. Tenha fé como tenha Pedro. Tenha fé. Porque sem fé você não vai agradar a Deus. Agora, se você tiver fé, você vai voar como as águias. Você vai ver coisas maravilhosas. E no tempo de Deus, Ele vai te exaltar. Então lembre-se, sem fé é impossível agradar a Deus. Que Deus abençoe vocês, e assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.